Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Renan França. E apesar de todo esse cenário caótico que nós estamos vivendo aí no cenário da política com relação ao presidente Bolsonaro, com relação à tentativa de fazer um impeachment nele o tempo todo os outros poderes atacando o executivo, tivemos por exemplo o Rodrigo Maia falando mal de um ministro que nem ministro mais é, quer dizer, ele fala que existe a imparcialidade, fala que não tem nada contra o ministro da Educação, mas fica soltando piadinha e a mídia fingindo que está rindo com ele. Enfim, vocês entenderam qual que é a situação. E apesar de tudo isso, eu trago uma boa notícia para vocês. A Rede Globo levou mais uma rasteira do presidente Bolsonaro. Tá duvidando? Fica comigo que eu vou te falar por quê. Pensa aí rapidinho, me diz um programa, um tipo de programa que dá muita audiência e, consequentemente, muito dinheiro para a Rede Globo. Pensa aí, será que é Big Brother? Será que é novela? Eu tenho certeza que você pensou no futebol, não pensou? Pois é, o presidente Bolsonaro, após se reunir com o presidente do Flamengo, assinou uma medida provisória que faz exatamente o seguinte. Fica aqui comigo que eu vou te explicar bem resumidamente. Basicamente, a Globo tinha direito a transmitir todos os jogos, vou colocar aqui o Brasileirão como um parâmetro, mas isso vale, por exemplo, para campeonatos estaduais, como o Campeonato Paulista também. A Globo, ela tinha o direito de transmitir todos os jogos desses times de futebol da Série A e alguns da Série B, porque existe uma lei, ou pelo menos existia agora antes dessa medida provisória, né, dizendo que para uma rede de televisão como a Rede Globo transmitir esses jogos, ela tem que ter um contrato firmado com os dois times que estão jogando. Então vamos supor, vai jogar lá Flamengo e Fluminense. A Globo tem um contrato com o Flamengo e tem um contrato com o Fluminense, então a Globo pode passar os jogos desse clássico aí do Fla-Flu. Agora vamos supor que o Fluminense quisesse vender os seus direitos de imagem para o SBT. Daí, o que acontece? O Fluminense tem o SBT, o Flamengo tem a Globo. Isso significa que nenhum dos dois poderiam transmitir, porque não tem um acordo entre os dois times. Basicamente isso. Só que a Globo, por ter mais dinheiro e por ter muito mais influência nesse meio, acabou conseguindo convencer esses clubes por muito tempo de que vale a pena apenas você fechar acordo com a Globo, porque se você não vende os seus direitos de imagem, é menos dinheiro que entram para esses clubes. A gente sabe que esses clubes são hiper endividados, eles precisam dessa grana, que é uma grana milionária. Então acabou que, por coerção, todo mundo sempre assinava com a Globo, mas já tem um tempo que esses clubes de futebol, principalmente o Flamengo, está entrando aí em guerra com a Rede Globo. E qual que foi a medida provisória que o presidente Bolsonaro fez? Quebrou as pernas da Rede Globo. Ela disse que quem tem os direitos de imagem, os direitos de transmissão do jogo, é o time mandante. Então vamos voltar no meu antigo exemplo para você entender. Flamengo e Fluminense. Flamengo tem um contrato com a Globo e Fluminense tem um contrato com o SBT. O mandante do jogo é o Fluminense. Isso significa que o SBT pode fazer a transmissão dos jogos, independente do time adversário, do time que está jogando fora de casa, do time que é o visitante, né, digamos assim, mesmo que ele tenha um contrato com uma outra emissora, com um outro lugar que vai transmitir os jogos, não importa, o mandante é que tem os direitos de transmissão. E essa medida provisória ainda trata, por exemplo, de você poder vender os seus direitos de imagem para serviços de streaming. Já pensou, você que é flamenguista, são paulino, sei lá mais o que, assistindo os seus jogos ao vivo, por exemplo, numa plataforma da Amazon, numa plataforma da Netflix ou até mesmo no YouTube. Isso vai abrir o mercado absurdamente, você tem uma penca de empresas, de entidades que estariam dispostas a fazer a transmissão desses jogos e não apenas para a Globo. Isso valoriza o passe dos clubes de futebol e tira poder da Rede Globo, obviamente. Mas como nem tudo são flores, nós temos dois grandes problemas nessa medida provisória. Um é que ela não afeta contratos que já foram firmados, até porque isso é uma política do governo Bolsonaro de respeitar contratos independente de quem seja. Então, se a Rede Globo já acertou os direitos de imagens de jogos pelos próximos 5 anos, sei lá, se teve algum diretor de algum time de futebol maluco a ponto de fazer esse tipo de contrato, isso significa que a Globo vai continuar passando os jogos desses times pelos próximos 5 anos. Mas isso significa que a Globo vai bater muito mais no presidente Bolsonaro, porque sabe que a mamata está acabando. E em breve eles vão ter que se esforçar muito mais e não apenas usar da sua influência nesse ramo aí do futebol para conseguir transmitir. O presidente do Flamengo mesmo falou, a Globo, se quiser, pode transmitir os jogos do Flamengo.
contanto que pague o preço que nós estamos pedindo. Senão, nós vamos no concorrente. Olha só que M que era o Brasil, né? É tudo monopólio, é tudo oligopólio, tudo fica na mão de um pequeno grupinho. E o outro problema que eu estava mencionando é que é uma medida provisória. Isso significa que ela tem validade, aí, se eu não me engano, por apenas 3 meses, e depois ela tem que ser votada no Congresso Nacional pelos ilustríssimos deputados, aí comandados pelo Rodrigo Maia, para que isso se torne uma lei de fato. O presidente Bolsonaro não tem poder para dizer, olha só, vai ser assim agora e acabou. Para todo mundo que acha que o presidente é magnânimo, é onipotente, ele faz o que ele quiser, que não sei mais o que, a gente sabe, as pessoas mais instruídas sabem que não funciona dessa forma. Então nós ficamos dependendo de um Rodrigo Maia da vida, de um Davi Alcolumbre da vida, para que medidas boas como essa, que realmente colocam um país para frente, onde todo mundo ganha, não apenas os times de futebol, mas todos os amantes do espetáculo, todo mundo que é amante e adepto ao mercado livre, todas essas pessoas saem ganhando. A única pessoa, a única entidade que não sai ganhando é a Rede Globo. Vocês têm noção disso? Independente de termos esses dois problemas aí que, para não quebrar totalmente as pernas da Rede Globo, ainda assim, eu acredito ser uma boa notícia. Isso significa que daqui a um tempo a Globo vai perder aí gradativamente cada vez mais poder e, consequentemente, cada vez mais dinheiro. A gente sabe que a Rede Globo, ela dependia muito desse dinheiro que vinha do Estado. Você acha que não? Você acha que as coisas estão exatamente como sempre estiveram? As atitudes que a Globo tem tomado nos últimos 2 anos, como por exemplo, demitir atores super famosos que ninguém nunca imaginava que sairiam da Globo, que não fosse pelo caixão. Porra, nós temos aí, por exemplo, o Miguel Falabella, daquele programa lá do Sai de Baixo, que eu tenho certeza que milhões de brasileiros gostam e riram desse programa. Particularmente eu não gostava desse programa, mas tem outros programas de comédia da Globo que eu assistia quando era criança. A Grande Família é um deles. E vejam só, o Pedro Cardoso também foi demitido da Globo. Depois de mais de 30, o Miguel Falabella, depois de mais de 40 anos aí que ele tá na Globo, sei lá, décadas e décadas de um trabalho numa emissora que eles estão demitindo, você sabe por quê. Você sabe por que eles estão demitindo? É porque tá faltando grana. Eles não podiam mais esbanjar. Eles até conseguem manter a qualidade por um certo tempo, porque eles conseguem fazer esses cortes aleatórios, como por exemplo, cortar funcionários, diminuir custos de produção, fazer menos programas por ano, apelar um pouco mais em sua programação, como por exemplo o que o Jornal Nacional e o Fantástico fazem. Sabem que ficar criticando o Bolsonaro é sinônimo de audiência, porque a esquerdalhada zumbizada toda vai vir para assistir. Mas a verdade é que o boicote da galera conservadora e o corte de verba publicitária por parte do governo federal estão fazendo efeito sim. E essa medida provisória que trata aí do futebol, dos direitos de transmissão, é mais um duro golpe na Rede Globo lixo. Temos que continuar. A Rede Globo é só um fronte só. Nós temos que ir contra o Rodrigo Maia, temos que ir contra o STF, mas com certeza também temos que ir contra a Globo e a grande mídia. São eles que tratam todas essas narrativas, eles tratam de firmar e fixar na cabeça da esquerdalha todas essas narrativas que estão correndo o risco de derrubar o governo Bolsonaro. Tá certo, pessoal? Fiquem atentos, uma ótima notícia, mas nem tanto, mas ainda assim é uma boa notícia. Vocês fiquem com Deus, meus amigos, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês. Eu leio todos os comentários, podem ter certeza. Até mais.